Beleza, coloquei para gravar, tudo certo. Vou colocar aqui. Beleza. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Júnior, Mari, sejam Boa bem-vindos tarde. aqui a gente fazer um bate-papo. E um bate-papo bem descontraído, né? Tava falando com o Júnior, tipo um podcast, né? É bem chique, né? A gente vê o pessoal fazendo isso hoje em dia, né? Podcast, esses vídeos, a gente acha que nunca vai conseguir fazer um, né? E hoje nós estamos aqui fazendo um podcast com dois terapeutas fantásticos. Então vamos lá, Júnior. Começar por você, não pela Mari, né? Para dar a vez para as mulheres. Mari, se apresente para nós. Quem és você? O que você faz? Em que área que você atua? Olá, tudo bem? Então, eu sou Mari Ribas, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com Theta Healing, com constelação familiar, Reiki. Eu sou fisioterapeuta também, graduada, atuo como fisioterapeuta, mas ao longo da minha carreira eu fui buscando outras formas de atender os meus clientes aí, não focado somente no corpo, mas também nas emoções, né? A gente vê aí ao longo da carreira que muitas das dores que os pacientes tinham e vinham me procurar para tratamento não eram somente físicas, eram dores emocionais, eram dores ali que estavam já desde o seu sistema familiar, no seu sistema de crenças ali, eles carregavam essas dores, esses problemas físicos que acabavam somatizando, e uma visão mais aberta e um pouco mais integrativa, né, vendo o meu paciente como um todo, como corpo, mente e emoções, facilitou muito os meus tratamentos. Eu tive grande êxito, né, grandes melhoras aí no tratamento dessas pessoas. Legal. Júnior, tudo bem, Júnior? Grande amigo, mentor. Quer se apresentar para nós, meu querido? Tudo jóia, eu sou o Júnior, eu moro em Guarapuava, trabalho e faço hipnose há mais ou menos 5 anos já. Também sou coach, formado pelo IBC, onde foi que eu te conheci. E estamos aí para ter esse papo agradável aí sobre as nossas experiências e falar um pouquinho sobre a ansiedade, né, que é uma coisa que tem incomodado tanta gente ao longo do tempo, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, tá bom, né? Legal. Então, não havia me apresentado antes, deixei para fazer a apresentação agora, depois dos meus dois convidados. Meu nome é Claudinei, ou Ney Silva. Sou formado em coach também, pelo Instituto IBC, e fiz também uma formação em hipnose clínica, também atuando dentro dessa área, que é uma área fantástica, que é uma área incrível, né? A ideia de fazer esse bate-papo aqui é perante ao cenário que nós estamos vivendo, né? Por mais que a gente sempre tem trazido palavras de conforto, palavras de incentivo nas nossas páginas sociais, mas quando se fala de ansiedade, ainda existe muito miticismo ainda sobre a ansiedade. As pessoas ainda não entendem de onde vem a ansiedade e não entendem como controlar a ansiedade no dia a dia. E pelo menos comigo, eu sempre tenho muito contato com pessoas que criam uma associação, né, de identidade. Sou uma pessoa ansiosa, né, como se aquilo tivesse com ela durante 24 horas do dia. E, Júnior, até pela nossa afinidade de profissão, de relacionamento, eu queria que você falasse um pouquinho dentro da hipnose, como que é tratada a questão da ansiedade, como que a hipnose vê a questão da ansiedade, e como que um paciente, quando chega no escritório lá na clínica Júnior Mores, como que ele é recebido, como que ele pode olhar para dentro desse contexto dele. Você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Então, quando eu iniciei nessa área, eu acreditava que os casos que eu iria mais atender eram casos de depressão. E quando eu comecei a receber as primeiras pessoas para fazer atendimento, eu comecei a perceber o quanto a ansiedade era predominante na nossa sociedade, muito mais que casos com depressão. E as pessoas não têm, assim, uma clareza muito grande do que é a ansiedade, mas elas têm os mais diversos sintomas. Algumas chegam porque elas roem unhas, algumas porque têm insônia, outras porque têm pensamentos repetitivos e assim por diante. São os mais variados sintomas. Algumas porque comem demasiadamente. Então, tudo isso se coloca hoje como ansiedade. E a gente recebe todas essas pessoas ouvindo a queixa deles. Bom, a partir do momento que você tem uma primeira conversa com essa pessoa, você vai entendendo o histórico de vida
dessa pessoa. E que existem, sim, motivos para essa pessoa ter ansiedade, por mais que ela não perceba, por mais que ela se ache uma pessoa muito calma, tranquila, alguma coisa lá dentro dela está muito errada e isso acaba se materializando de alguma forma nos comportamentos, no corpo ou nos pensamentos. Depois de um tempo, eu consegui perceber que todas essas pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm uma coisa em comum. O que seria isso? Todas elas têm coisas mal resolvidas. Todas elas têm ciclos que não se fecharam na vida delas. E quando esses ciclos não se fecham, quando ela não consegue resolver esses problemas, esses conflitos, digamos que a nossa mente entende que aquele é um assunto em aberto e que em algum momento ela precisa fechar, encerrar esse assunto. Enquanto isso não acontece, a mente fica procurando respostas, fica procurando resolver tudo aquilo. Que tipo de ciclos que pode ter acontecido na vida de uma pessoa que pode estar gerando ansiedade nela? Por exemplo, uma pessoa que queria muito estudar e não teve oportunidade. Então, aquele ciclo, aquela vontade da mente dela de conseguir ter essa formação está em aberto. Algo está pendente. Mesma coisa se ela foi, estudou, mas ela fez uma graduação para agradar os pais, por exemplo, e não para ela, isso é uma história mal resolvida na cabeça dela, que pode estar gerando ansiedade. Se você, por exemplo, passou por uma perda de um ente querido, de alguma pessoa muito ligada a você, e você não teve como se despedir dessa pessoa, foi uma morte repentina, isso pode gerar ansiedade, porque eu não tive todo aquele processo de amadurecimento na minha mente, da doença, se conformar que a pessoa em algum momento pode falecer. Isso pode acontecer também com alguém que falece e eu tenho alguma coisa pendente com essa pessoa. Talvez ela me magoou muito, ou eu magoei muito ela, e eu não tive oportunidade de perdoar ou de ser perdoado. Isso faz com que o meu grau de ansiedade aumente, porque a minha mente entende que aquele é uma coisa mal resolvida. E a pessoa não está mais aqui, como que eu vou resolver? É praticamente impossível, né? Conscientemente pensar numa coisa dessa. Existem relacionamentos em que a pessoa termina, mas ainda inconscientemente ela tem uma esperança de voltar com essa pessoa. Isso é uma história mal resolvida. É um ciclo que está em aberto. Ou se houve coisas dentro desse relacionamento que essa pessoa ainda não digeriu, que essa pessoa ainda não perdoou, isso é um ciclo em aberto. Assim como tantos outros que a gente poderia citar aqui. Eu tive o prazer, né, a satisfação de ser terapeuta de vocês dois. E, coincidentemente, os dois sofriam de ansiedade. Coincidentemente, os dois passaram por uma situação de ansiedade, principalmente na questão da obesidade, da compulsão alimentar. E para essas pessoas que estão nos assistindo entender melhor, eu queria que você agora, Mari, explicasse para mim qual ciclo que estava aberto na tua vida, como que você descobriu isso e como que você ressignificou isso. Então, pasmem, eu achava que a minha ansiedade tinha se iniciado ali na adolescência, na idade, já no início da idade adulta, mas na verdade eram apenas gatilhos emocionais. Eu fui descobrir através da hipnose que o meu processo de ansiedade começou por uma sensação de abandono que eu sofri na infância. Na verdade, assim, uma sensação de abandono, né? Porque eu não fui abandonada. Eu passei por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, e eu vi nitidamente no momento da hipnose, eu voltando nessa cena, em que eu estava chorando, indo para o centro cirúrgico, os meus pais da porta para fora, não puderam me acompanhar. E dali em diante eu senti como se fosse um corte, eu senti que eu fui retirada, que eu fui arrancada dos meus pais
E aquela sensação de abandono, eu estava num ambiente estranho, eu estava sentindo dor, eu estava com pessoas desconhecidas, pessoas estranhas ali com máscaras em volta de mim. E eu era uma criança de 6 anos e eu não tinha ainda uma maturidade emocional para entender que os meus pais não podiam estar ali, né? Não se trata de que não queriam, eles não podiam. E dali em diante eu comecei a sofrer de ansiedade. E todas as vezes, a minha válvula de escape foi o transtorno alimentar. Eu tentava compensar essa ansiedade, eu tentava compensar todas as minhas faltas através da comida. Em todos os episódios da minha vida em que eu me senti sozinha, eu acabei ganhando peso. Quando eu fui morar sozinha em Curitiba para estudar, eu acabei ganhando muito peso. Quando eu retornei depois para casa, eu estabilizei, voltei ao peso normal. E várias vezes, várias épocas da minha vida onde eu me sentia sozinha no final de relacionamento, o que acontecia? Eu ganhava peso de novo. Voltava com essa questão dessa compulsão alimentar. Então, eu estava tentando suprir com comida um vazio existencial. E realmente, assim, não foi um abandono, foi uma sensação de abandono. A minha mente imatura de criança imaginou tudo aquilo como sendo um abandono. E através da hipnose eu consegui ressignificar isso, tive uma perda de peso bem considerável e consegui, então, estabilizar, consegui manter isso. E foi muito legal, foi muito bom, porque eu imaginava que essa ansiedade tinha começado numa época bem posterior, em uma época com outros problemas, quando eu fui morar fora, e na verdade esse foi só apenas um gatilho emocional daquela sensação lá inicial. Então, para mim foi assim, foi realmente transformador entender o processo. A hipnose para mim foi um processo muito profundo de autoconhecimento. Muito bem. Então, só para as pessoas que estão assistindo entenderem, a gente entendeu que existem ciclos em aberto. Como que a gente fecha esses ciclos? Por exemplo, dentro da hipnose. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a mente, ela não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Se eu imaginar uma coisa ou se eu viver aquela mesma coisa, a minha mente vai liberar os mesmos tipos de hormônio, vai ter a mesma sensação e aquilo pode ser benéfico ou pode ser maléfico. Foi o que aconteceu no caso da Mari. Ela teve uma sensação de abandono e tudo aquilo refletiu, inclusive, no corpo dela. Baseado nessa premissa, que a minha mente não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário, quando a gente entra num estado de transe, num estado de hipnose, num estado de relaxamento, a minha mente emocional ela se abre. E através da minha imaginação, eu consigo contar um final diferente para a história que tinha acontecido comigo. E a partir daquele momento, a minha mente vai aderir a essa nova imagem. Eu descubro qual emoção eu tinha, como no caso dela, sensação de abandono, e eu vou lá e explico para minha mente que eu não fui abandonado, que meu pai, que minha mãe estavam lá me esperando e que depois eles me levaram para casa e está tudo certo. E a mesma coisa acontece em outros casos. Quando você põe fim realmente a um relacionamento, quando você vai para uma pessoa falecida e você se despede dela, quando você pede perdão para alguém, você não precisa, para se livrar dessa ansiedade, para fechar esse ciclo, que isso aconteça pessoalmente. Se você fizer isso na tua imaginação, a tua mente já entende o recado. Mas para que isso tenha efetividade, existe uma técnica, né? Você precisa estar num estado diferenciado, né? Em que a tua mente esteja aberta a receber essas sugestões, e a partir do momento que você faz essa ressignificação, está tudo resolvido. Pode contar um pouquinho mais, Mari, a respeito do teu processo de ressignificação, como que você resolveu essa tua história? Então, naquele momento eu acolhi aquela criança, né, tudo na minha imaginação, acolhi aquela criança que estava se sentindo abandonada, aquela criança que estava se sentindo desamparada, e eu, como adulta, entrei na cena, acolhendo e dizendo que aquela criança não estava sozinha e que aquela criança, os pais estavam ali do lado de fora, do ladinho dela, na porta, não puderam estar presentes, não puderam entrar. E com a experiência de vida que eu tenho hoje, eu fui contando para aquela criança, para minha criança interior,
que ia ficar tudo bem, que eu nunca ia ser abandonada e que eu poderia, logo estaria com os meus pais. E aquilo foi ressignificando, aquela sensação, aquele vazio foi deixando de existir. E era muito engraçado porque os horários que eu podia passar o dia inteiro sem pensar em comida, sem pensar em comer, sem pensar em doce, nada, trabalhando, produzindo ali tranquilamente. Quando eu chegava em casa e que eu estava sozinha, era o momento que eu ia comer. Era o momento que eu cometia os excessos. Então foi muito claro para mim essa ligação entre essa sensação de abandono, essa sensação de solidão e os momentos em que os meus gatilhos vinham. Eu estou sozinha, o que eu preciso fazer? Eu preciso comer para me preencher com algo que não preenche, né? E muito pelo contrário, era um ciclo assim tão danoso para mim, assim, que quanto mais eu comia, mais eu engordava, quanto mais eu engordava, mais ansiedade isso gerava, quanto mais ansiosa eu estava, mais eu tinha aquela necessidade de comer. Então, era algo realmente complicado, né? Algo que eu não conseguia, já tinha tentado várias técnicas, já tinha tentado dietas das mais mirabolantes que vocês puderem imaginar, já tinha tentado medicamento e nada dava certo. Funcionava por um curto período, mas quando voltava aquela sensação de estar sozinha, aquela sensação de solidão, a emoção vinha e era incontrolável. E somente quando eu ressignifiquei, quando eu entendi que as coisas não precisavam ser assim, que eu não precisava dessas válvulas, porque eu não tinha realmente um problema, era tudo na minha mente, isso ressignificou assim totalmente. Existe mais uma coisa que talvez alguns homens têm, principalmente mulheres, que talvez pode se identificar muito com você. Mais uma compulsãozinha que também mudou, né, Maria? Também, né? Eu tinha que me agradar, né, gente? Ou eu comia ou eu comprava, né? Eu tinha muito problema com isso. Então, eu estava sozinha, um paciente desmarcava, para mim era aquilo, eu vou ficar sozinha fazendo o que agora? Eu ia sair a comprar alguma coisa. Eu estava precisando? Não, mas eu ia ver o que era, entrava numa loja e assim, gente, tinha uma época que era assustador. Eu entrava numa loja e eu saía com 10 pares de sapato. E o que eu vou fazer? Só que assim, eu já tinha 200 em casa. O que eu ia fazer com mais 10 pares de sapato? E isso vai gerando problemas, né? Porque depois vem a fatura desses sapatos né? E vai sendo aquele acúmulo desnecessário. E hoje eu estou muito mais tranquila nesse aspecto. Eu estou muito mais controlada. Eu estou muito mais assim, eu preciso, eu compro. Eu não preciso, eu consigo não comprar. Então, foram duas coisas. Eram as maneiras que eu tinha de me agradar, de preencher aquele vazio que aquela sensação de solidão me provocava. Muito bem. Depois de quanto tempo da sessão que você já começou a notar que a tua ansiedade diminuiu e que você conseguia viver de uma maneira diferente? Olha, para mim foi instantâneo. Eu entendi que eu não precisava mais daquele comportamento e dali em diante eu comecei a mudar. Eu acho que eu já saí do consultório com outra visão. E cada vez que eu passava por uma situação assim, às vezes as pessoas vinham e me ofereciam, porque sabem que eu gostava muito de um chocolate, eu falava, não, obrigada. Você não quer? Eu falava, não preciso, não quero. Não deixei de comer, entende? Como, gosto muito de chocolate, como, mas agora eu como um tabletinho da barra, eu não preciso mais comer a barra inteira. Essa é a diferença. Olha só, com o exemplo fica muito mais fácil a pessoa entender, né? Como que é esse fechamento de ciclos que a gente trabalha dentro da hipnose. E agora, Claudinei, Ney, me conta aí, você também passou por um processo de ansiedade, você emagreceu muito mesmo antes da hipnose, mas parece que a ansiedade ainda te consumia. Eu queria que você contasse como que você sentia a ansiedade e por que você resolveu buscar a hipnose, como que foi a tua sessão e o que você ressignificou, que ciclo que você fechou na tua vida. Tá, eu era uma pessoa que a minha ansiedade, até a Mari falando ali agora sobre gatilho, e aí me caiu uma ficha aqui agora, né? E é engraçado isso, né? Sempre vai conversando com alguém, você vai trocando histórias e as fichas vão caindo. A minha ansiedade, ela dava no final de tarde, de noite, porque dentro desse ciclo meu que eu tinha que fechar, era a presença do meu pai chegando do trabalho, né? Então, quando meu pai ele faleceu, eu estava dormindo já, isso era final de tarde. E a gente tinha um hábito bem legal, que sempre quando ele chegava, ele trabalhava na prefeitura, né? Então ele levava marmita.
Então, sempre quando ele chegava, ele deixava 1 ou 2 colheres de comida dentro da marmita dele, e eu, por diversas vezes, mesmo tendo jantado já, ia lá e finalizava esse resto de comida, né? Tipo 1 colher ou 2 colheres, que não era resto, era que ele realmente deixava para que eu pudesse sentar com ele quando chegasse e pudesse comer com ele. Então, esse fechamento para mim não aconteceu. Porque quando ele faleceu, eu não vi ele chegar, né? Quando ele chegou, já era tarde da noite, eu estava dormindo já, então eu não vi ele chegar, eu não vi ele passar mal e eu não vi ele ir para o hospital, né? Isso não aconteceu. E disso, várias outras vezes que as pessoas se foram de mim sem eu estar presente, né? Teve várias outras perdas depois que eu não estava presente. Então isso ficou muito forte, só que eu não tinha conhecimento sobre isso. Mas os meus gatilhos sempre eram de noite. Não foi nenhuma nem 2 vezes, Júnior e Mari, que eu levantava 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã e ia comer. Ia comer. Ia comer. Sabe, de fazer 2, 3 ovos ali com arroz e comer 2 horas da manhã. Eu não conseguia. E quando me dava isso, eu tinha que levantar e tinha que fazer isso, senão me dava o negócio, né? E aquilo me acalmava. Só que como que você deita depois, né? De você levantar meia-noite, 1 hora da manhã e comer 3 ovos ali, uma pratada de arroz, como é que você deita para dormir depois? Então, por várias vezes durante a noite, eu tive quase paradas de respiração. Várias vezes a Franciele me acordava me chacoalhando como se tivesse engasgado, porque eu não fazia digestão. Não fazia digestão. Então, eu passei mal várias vezes durante a noite, mesmo assim, continuava comendo. E no processo de autoconhecimento que eu passei, de uma das minhas formações, as coisas vão se abrindo, né? É como uma cebola que você vai arrancando as camadas dela e você vai se conhecendo mais. E o Júnior, eu conheci em uma dessas formações, me chamou muito a atenção o jeito dele, a forma que ele trabalhava, a gente pôde se aproximar. E eu ainda entendi que eu tinha algo a ser tratado, porque mesmo tendo minhas formações, eu tinha uma insegurança muito grande. Eu era muito inseguro. Era como se eu precisasse ter uma parede cheia de certificados e mesmo assim eu não conseguia executar meu trabalho. Então foi onde eu procurei ajuda, né? E a gente tem muita dificuldade em pedir ajuda como ser humano, eu acho. A gente não pede ajuda, né? A gente passa pela dificuldade, mas não pede ajuda para quem está do lado. Então eu fui pedir ajuda para o Júnior. Foi onde nós fizemos a nossa sessão. Nesse período, eu estava pedindo conselhos para ele sobre hipnose, que eu queria trabalhar com hipnose, que eu gostava da área. E aí a gente foi fazer uma comigo, né? Para colocar na prática o que era, para poder sentir. Eu gosto muito de sentir o que as outras pessoas vão sentir. Não que se eu fosse um médico do joelho, talvez eu teria que operar meu joelho, mas eu acho que quando você mexe com um pouquinho mais interno, com o coração, não tem como você tocar uma outra pessoa sem saber aonde você está tocando, né? Sem saber quais feridas você está tocando, se as tuas você não olha. E nisso apareceu esse ciclo que eu precisava fechar. E veio muito forte, uma imagem, acho que eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, e a minha mente foi o primeiro lugar que ela foi. Algo que eu nunca, em 26, 27 anos, tinha percebido. Nunca, nem me lembrava disso. E isso aconteceu dentro da hipnose. E hoje eu sou mais ou menos que nem a Mari. Alguém me oferece alguma coisa, não, tô tranquilo, não quero. Em casa mesmo, até jejum essa semana eu consegui fazer por causa do part-time. Olha só, jejum. Eu nunca pensei na minha vida em fazer jejum. E eu consegui ficar aí 13, 14 horas sem comer, né? Fazendo escolhas melhores. Então foi esse ciclo que passou. Para mim, acho que depois de umas 2 semanas, mais ou menos, já comecei a sentir, mandava mensagem pro Júnior, das fichas ia caindo, cada ficha que caía eu mandava mensagem para ele, né? E isso é muito legal, esse encerramento que a gente dá. Acho que só para ficar um pouquinho mais claro, dentro da sessão, só posso falar sobre a tua vida aqui, né? Pode. Você precisou voltar lá no momento em que teu pai chegou, né? E ter aquela última refeição com ele, né? Sim. Porque aquela história estava em aberto. E isso você fez na tua mente e você resolveu aquilo ali. Uma outra dor que você tinha também é que teu pai foi para o hospital e que você não pôde acompanhar, né? E lá que ele faleceu. E isso na tua mente, você conseguiu ir lá, você conseguiu se despedir dele. E naquele momento da sessão, quando você fez aquilo ali, você sentiu aquele alívio instantâneo da despedida do teu pai que você nunca tinha feito, né?
comer, na verdade, só te remetia a lembranças boas com o teu pai. Então, sempre que você sentia saudades do teu pai, você comia exageradamente, não é verdade? Sim, sim. E é bem legal porque quando eu voltei, que eu fui fazer a ressignificação naquele momento, era como se eu conseguisse enxergar o que tinha dentro da marmita, eu visualizava onde eu estava, e até o sabor da comida, né? Eu me lembro até hoje, Júnior, que eu te falei, né? Que eram Aham. 2 colheres de comida e era um pedacinho daquelas linguicinhas, aquelas fininhas que são fritas, sabe? Eu lembro que era um pedacinho ainda que tinha dentro da marmita. Lembro até hoje quando a gente fez esse fechamento, foi essa minha última refeição com ele que eu pude fechar esse ciclo com ele. E depois sim, de poder estar no hospital, de poder me despedir, de poder pegar, de poder tocar. E é muito engraçado que como a nossa mente ela traz até as sensações, né? Você E guarda sente, tudo, né? guarda tudo. E hoje quando eu lembro do meu pai, eu lembro desse fechamento, algo que antes eu não tinha, né? E a gente não se remete a isso e os gatilhos só vão acontecendo durante a nossa vida. Exatamente. Então, para as pessoas que sofrem de ansiedade, essa é a forma que eu trabalho dentro da hipnose, onde a gente fecha esses ciclos que estão pendentes, descobre quais deles estão incomodando, vai lá, resolve a partir daquele momento aquela dor não existe. Pode ser que tenha um ciclo, 2 ou 3 ou 4, e você tem que ir fechando. Nem sempre numa sessão você consegue resolver tudo, mas você vai tratando isso daí. E os resultados são fantásticos, né? Então, da minha parte, Ney, até porque a gente tem outros assuntos, é isso que eu gostaria de dizer. E quem quiser, a partir de hoje, né, experimentar uma sessão, tem os nossos contatos aqui, e é só procurar. O pessoal aí em Maringá pode procurar você, o pessoal aqui na região de Guarapuava pode procurar a mim com a hipnose. E agora fica nas tuas mãos aí, tá bom? Pode conduzir aí. Legal. É muito legal a gente tratar esse assunto porque até me propus essa semana em fazer uma semana falando sobre isso, né? E fazer lives. São 3 dias de live. Comecei ontem. Para quem está assistindo, independente da data, foi dia 29/5 que eu comecei a fazer. E a primeira coisa que eu falei na live foi, gente, se vocês vieram aqui de teoria, não vai ter teoria, vai ter vida. Porque uma coisa que os livros não falam são as nossas experiências de vida, né? São aquilo que nós passamos. Às vezes as pessoas querem procurar sobre o que gera ansiedade, elas vão no Google lá e tem lá 10, 15 tipos de situações que o teu corpo sente. Mas não tem nenhum lugar que fala do porquê que dá aquelas reações sua, né? Então, por isso que eu me permiti contar a minha história, eu acho que é a nossa história que a gente vai se conectando e outras pessoas vão podendo ressignificar delas. E aí a gente tem a Mari, que dentro da terapia integrativa trabalha com constelação. E Mari, fala um pouquinho sobre a ansiedade, o que é a constelação, como que é trabalhado isso dentro da constelação, né? E como que esse gatilho, esse ciclo também, que é fechado dentro da hipnose, como que a constelação enxerga esse ciclo e como que a gente faz esse fechamento também dentro das sessões de constelação. Então, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, porque a constelação ainda é algo muito alto para algumas pessoas, para quem mais a fundo, eu vou falar primeiro, bem rapidamente, sobre os nossos 4 níveis de consciência. Então, nós temos o nosso nível de consciência, o nível 1, que é o nível primário, que é a nossa consciência individual. Eu, as minhas crenças, o que eu aprendi na minha vida, o que eu espelhei das outras pessoas, aquele conhecimento que eu tive na minha infância, até mesmo as crenças limitantes que eu fui me colocando, que eu fui pegando para mim durante a minha vida. Nós temos o segundo nível, que é o nível genético de consciência, e que aí a gente acessa um campo maior, o campo transgeracional. Então, é aquela consciência que é passada, aquelas crenças que são passadas de geração em geração. E elas ficam pairando ali em volta da gente através do nosso campo morfogenético, que é toda a energia dos meus ancestrais, dos meus antepassados. Então, imagina, ao longo de algumas gerações aí, eu sou filha de 2 pais, né, um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, e isso vai indo, vai crescendo em progressão geométrica. Então, ao final de 11 gerações, nós temos mais de 4.000 ancestrais. Imagina quanta energia tem nesse sistema, quanta crença limitante, quanto problema, quanta situação tem aí, né, nesse campo.
Então, a gente consegue acessar na constelação justamente esse nível. Nós conseguimos ressignificar essa genética emocional através de inclusões de pessoas que foram excluídas, através de ressignificações. Quem no meu sistema familiar sofreu uma falta muito grande, não conseguiu realizar um projeto muito importante e hoje eu, em lealdade sistêmica, fico ansiosa, eu fico pensando lá na frente, eu fico vivendo no futuro e não consigo tomar a minha vida no presente como eu deveria fazer, né? Viver o hoje e não ficar pensando no amanhã, no depois, lá na frente. Mais uma questão que a constelação pode tratar, além desse nível genético, que é o principal onde ela atua, nós podemos perceber que muitas vezes a nossa ansiedade, ela pode estar no terceiro nível, é o nível da consciência coletiva. Então, por exemplo, numa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, muito antes desse vírus chegar aqui no Brasil, de nós termos essa realidade, a gente já ficava ansioso pensando no que esses outros países, esses outros povos estavam passando. Eu nunca fui à China, eu não conheço nenhum chinês legítimo de lá, eu não tenho nenhuma ligação com eles, mas o meu instinto de humano, de ser humano, se compadece com o que eles estavam passando, né? Há pouco tempo, bem pouco tempo depois de ter iniciado antes de ter iniciado essa pandemia, aliás, eu estive na Itália. Então eu olhava aquelas fotos das ruas da Itália, de Roma, vazias, e o Papa lá sozinho, e aquelas ruas totalmente desertas, e aquilo doía em mim, de pensar que há pouco tempo atrás eu estive lá e tinha vida. Então era a minha consciência coletiva que estava ali junto com essas pessoas, com todas aquelas pessoas, com todos esses povos, e que me gerava também, de certa forma, uma ansiedade por tudo que estava acontecendo, né? E o quarto nível que nós temos de consciência é o nível de consciência da alma. Então, a minha conexão com o divino e é tudo que eu sou enquanto missão de vida, enquanto projeto de vida. Mas nesses dois níveis, genético e consciência coletiva, é onde a constelação familiar atua com mais força, com mais intensidade, ressignificando. Então, quando a gente trata, por exemplo, de uma pessoa ansiosa, a gente tenta ver com quem você está emaranhado no seu sistema. Quem não conseguiu completar sua missão de vida, quem não conseguiu exercer, viver aquilo que veio para viver e hoje você ansioso não consegue se conectar com a sua vida, não consegue tomar a sua vida em lealdade sistêmica com essa pessoa que também não conseguiu. Então, como se eu falasse assim, inconscientemente para essa pessoa, olha, você não conseguiu, então eu também não vou conseguir, eu também vou me boicotar, porque eu não vou fazer isso em honra a você. Entendi. Então a gente tem a questão que o que os nossos antepassados passaram, a forma com que eles tiveram suas dores, seus traumas, é como se a gente inconscientemente devesse algo e a gente quer recuperar ou quer ajudar a pessoa a resolver aquilo. E a gente fica nessa pendência também. É mais ou menos isso, é isso que eu entendi assim, Mari. Exatamente. É como se você estivesse em lealdade, honrando, ó, aconteceu isso de ruim com você, então eu vou me travar, eu não vou desfrutar de todo o potencial que eu tenho em lealdade a você. É como se eu estivesse honrando o meu ancestral na dor, honrando o meu ancestral na escassez. E quando a gente fala em obesidade, já que é um dos temas dessa sua proposta, a visão sistêmica da obesidade é assim: quem não teve lugar no meu sistema, quem não teve lugar na minha alma e precisa ocupar um lugar no meu corpo. Então, por que eu preciso ser grande? Para quem que eu preciso incluir e pegar para mim e carregar nas costas, que não foi visto? Então, é a questão da inclusão, né? Pessoas que foram excluídas do sistema familiar, ou crianças abortadas, pais ausentes, qualquer tipo de relacionamento, parceiros anteriores que não foram devidamente incluídos e tomados o seu devido lugar, acabam manifestando aí nessas gerações futuras pessoas que têm lealdade sistêmica, que vão honrar essas pessoas no sofrimento, na falta, na escassez, através de problemas que vão somatizando, problemas emocionais e físicos também. Entendi. Tá finalizando aqui, eu queria propor para vocês para eu gerar um novo link, só para a gente fazer as conclusões. Pode ser, Júnior? Pode ser, Mari? Pode, Beleza, claro. pode ser. Pode ser? Então tá. Pessoal, a gente já volta.